Êxodo, capítulo 13. Chegamos no capítulo 13 de Êxodo. Aproveita para botar o teu celular aí no silencioso. Êxodo, capítulo 13. A partir do versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito aos filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Só até aqui. Pai querido, muito obrigado pela leitura de tua santa palavra mais uma vez aqui nessa manhã. Clamamos agora pela atuação do Espírito Santo nos iluminando, para que consigamos entender a tua vontade revelada através da tua palavra. Que a tua igreja seja edificada mais uma vez, e o teu nome seja exaltado mais uma vez, como sempre acontece, sempre que nos reunimos aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Chegamos a um ponto do livro de Êxodo que o povo de Deus está pela primeira vez depois de 400 anos fora do Egito. Na última mensagem vimos que o Senhor, com suas mãos poderosas, aterrorizou o Egito e Faraó e arrancou o seu povo da escravidão. O Senhor instituiu a Páscoa, visitou o Egito com a 10ª e mais terrível praga, que foi a morte dos primogênitos, e depois libertou Israel. Isso tudo narrado apenas no capítulo 12, da forma que vimos semana passada. Chegamos aqui no capítulo 13 de Êxodo, e vimos que depois de um momento de consagração e instrução, contido nos primeiros versículos, começou então a caminhada, a peregrinação de Israel, rumo à terra que o Senhor prometeu a Abraão, a Canaã. Hoje veremos, irmãos, somente os primeiros passos dessa peregrinação. Hoje veremos somente o início dessa peregrinação extremamente dolorosa, extremamente difícil. O povo não imaginava o que estava pela frente. Uma peregrinação que poderia durar algumas semanas. Mas hoje é o início de um processo que duraria 40 anos. Não se sabia o que estava pela frente, o que enfrentariam, mas veremos que algo fez muita diferença ao povo de Deus no início de sua caminhada. O texto de hoje inicia mostrando que a caminhada de Israel não seria uma peregrinação aleatória. Da mesma forma que foi Deus quem definiu cada detalhe do processo de libertação, também foi o Senhor quem definiu cada detalhe da peregrinação. Deus poderia libertar o povo, e se eu fosse Deus eu faria isso. Eu libertaria o povo da escravidão, depois chegaria para eles e falo o seguinte: agora, cada um por si. Vocês conhecem o caminho da roça, sigam o caminho de vocês. Mas Deus não age assim. Deus não tem esse coração ainda inclinado à impiedade como nós temos. O Senhor definiu cada detalhe do processo de libertação. É o mesmo Deus que definiu cada detalhe da noite da Páscoa. O mesmo Deus que definiu cada detalhe da caminhada. Não seria uma caminhada aleatória. O versículo 17 do texto que nós lemos diz assim: Tendo Faraó deixado ir o povo,
Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Quando o texto diz que Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, literalmente significa que Deus não permitiu que eles pegassem a estrada que dava para a Filístia. Deus não permitiu que eles pegassem essa estrada. Essa estrada os conduziria para Canaã de forma mais rápida. Uma linha reta até a terra prometida. Porém, segundo o próprio texto nos diz, essa estrada ainda era composta, ainda era segura, ainda era vigiada pelos exércitos de Faraó. Soldados de Faraó vigiavam esse caminho. Uma espécie de guarda de fronteira. Os soldados de Faraó regulavam quem entrava e quem saía daquela região. Segundo o Senhor, o povo poderia se arrepender, porque ao passar por aquela estrada, fatalmente eles encarariam soldados de Faraó, que de repente nem sabiam o que tinha acontecido lá no Egito e a história da libertação. Iam encarar uma guerra. Homens fortemente armados que não deixariam esse povo passar. O que o texto original nos ensina é que Deus sabia que aquele povo ficaria apavorados ao ter que enfrentar uma guerra no início de sua caminhada. Ele ficaria apavorado e Deus sabia disso. O Senhor sabia que uma guerra tem o poder de desmotivar qualquer pessoa no início de uma caminhada. Mais tarde, irmãos, e mais preparado, esse mesmo povo travaria guerras sangrentas, guerras terríveis. Mas no início de uma jornada, recém-saídos da escravidão, ninguém estava disposto ou sequer preparado para uma batalha. Deus sabia disso. Por isso, em mais um ato de divina misericórdia, o Senhor os poupou das aflições que os esperava no caminho mais curto, no caminho mais rápido. Nem sempre o caminho mais rápido é o melhor caminho. No lugar do caminho mais curto, o Senhor deu ao povo outro trajeto, que ele definiu. Versículo 18. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Queridos, eu gosto muito da forma que foi construída essa frase, porque nos dá a impressão que Deus obrigou o povo, né? Deus fez o povo rodear. A impressão que nos dá, em primeiro lugar, é que Deus obrigou o povo a fazer um caminho que eles não queriam fazer. A impressão que o texto nos dá primeiro é que Deus obrigou aquela multidão a caminhar por onde eles não queriam, e eles foram contrariados, fazer a vontade de Deus pelo trajeto que Deus designou. Mas é só uma impressão nossa, porque nós sabemos que não é assim que Deus age. Quando o texto diz que Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, não significa que o Senhor os obrigou, significa que o Senhor os convenceu, os atraiu, os persuadiu amorosamente, como faz o nosso Deus. Poderia ser diferente. Ele poderia simplesmente dizer, vão por ali, e o povo deveria obedecer. Mas não é isso que o texto nos ensina. Mas o que me chama a atenção aqui é que pelo menos nesse momento não há registro nenhum de reclamação. O povo de Deus foi convidado pelo Senhor a fazer um trajeto mais difícil, um caminho mais longo, e não há um único registro de reclamação ou de murmuração. Hoje, como nós já conhecemos a história, nós bem sabemos que a obediência não era uma marca distintiva desse povo. Por vários momentos eles vão questionar o Senhor. Por vários momentos eles vão se voltar contra as ordens de Deus. Por vários momentos haverá blasfêmias, haverá murmuração no arraial do povo de Deus. Mas pelo menos aqui, agora, o que demonstra é uma bela, exemplar confiança e obediência ao Senhor. Mas a seguir, o texto traz uma informação a respeito de um ato de Moisés. Aparentemente o versículo 9 não tem nada a ver com o texto todo.
A gente, quando lê a primeira vez esse trecho, nós temos a impressão que o versículo 19, melhor dizendo, foi quando Moisés abriu parênteses para lembrar de alguma coisa que não tinha relação nenhuma com o texto do início da caminhada. Olha o que diz o versículo 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia José, feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Mas esse ponto é muito importante e tem tudo a ver com a caminhada. Vamos entender isso melhor. Lá atrás, no penúltimo versículo do livro de Gênesis, não precisa abrir, diz que José, governador do Egito, filho de Jacó, morreu com 110 anos, mas morreu confiante na promessa que o Senhor fez ao seu bisavô Abraão. Ele morreu sabendo que o Egito não era o lugar do povo de Deus. Ele morreu sabendo e confiante que chegaria o dia, ele visse ou não esse dia chegar, chegaria o dia que Deus iria tirar o povo do Egito e conduzi-los para a terra que prometeu dar a Abraão. José morreu com essa certeza, morreu confiante na promessa de Deus, mesmo sem ver a promessa de Deus se concretizar. Gênesis capítulo 50, versículo 24 e 25, eu vou ler para vocês, diz assim: disse José aos seus irmãos: eu morro. Porém Deus certamente, eu gosto desse certamente de José aqui, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. José queria ser sepultado junto com seus pais na terra que o Senhor prometeu, na Terra Santa. Gênesis conta que quando Jacó faleceu, ele faleceu no Egito, houve um pequeno êxodo. Havia ainda uma boa amizade entre os hebreus e os egípcios. Faraó, inclusive, o então faraó, de quando Jacó morreu, dispensou o seu exército para proteger a família de Jacó e levá-los até Canaã, sepultá-lo em Canaã e voltar em paz. O pequeno êxodo quando Jacó morreu. Mas José foi sepultado, foi guardado seus ossos, seu corpo no Egito, porque ele sabia que Deus iria cumprir a sua promessa, a promessa feita a Abraão. José conhecia a promessa de Deus. Ele não apenas conhecia a promessa de Deus, mas ele confiava na promessa que Deus fez ao seu bisavô. Essa promessa está registrada em Gênesis capítulo 15, eu vou ler para os irmãos, versículo 12 e 14. Diz assim: ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerrada trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza, quem está dizendo aqui é Deus. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de se sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Era Deus falando com Abraão. Ou seja, o Senhor estava antecipando a Abraão a história de seus descendentes. O Senhor estava antecipando a Abraão o que aconteceria com a grande multidão que viria após dele, a partir do seu filho Isaque. Mas, queridos, quando o Senhor antecipou esses fatos a Abraão, quando Deus informou a Abraão que sua descendência viveria em terra estranha por 400 anos e que seria escrava, Deus não estava sendo vidente. Tem gente que confunde esse momento. Tem gente que acha que Deus tem o poder de conhecer o futuro. E isso não é uma verdade. Deus ele não tem o poder de conhecer o futuro, e por isso ele não estava sendo vidente na hora que antecipou a história dos descendentes de Abraão. Deus ele conhece a história, não é porque ele adivinha. Deus conhece a história, não é porque ele vê o futuro. Deus conhece a história porque a história foi ele quem escreveu.
Foi ele quem determinou. Foi ele quem predestinou que fosse assim. Por isso que ele antecipa para Abraão aquilo que ele determinou. A história está toda coordenada e se desenrola, não acidentalmente, mas a história se desenrola exatamente da maneira decretada, definida, estabelecida, programada, predestinada por Deus. José sabia disso, por isso ele disse: certamente vos visitará o Senhor. Contra todas as circunstâncias, quando José morreu, o povo estava bem no Egito. Estava morando, habitando no melhor lugar do Egito, Gósen. Estava sendo muito bem tratado. O faraó tinha um máximo respeito e tinha uma dívida de gratidão gigante à família de José. Eles estavam muito bem ali, nem sinal de escravidão. Mas José conhecia a palavra de Deus. José conhecia as promessas do Senhor. Por isso ele fala: certamente o Senhor vos tirará daqui. E quando vocês forem daqui, leve meus ossos. Eu quero ser sepultado na Terra Santa. José confiava no cumprimento efetivo, completo, total, cabal da palavra de Deus, ainda que ele não pudesse ver o cumprimento das promessas. O pedido de José para ser sepultado na terra que Deus prometeu a Abraão era mais do que um simples desejo. Nós não podemos encarar essa atitude de José apenas como um desejo, o último desejo de José. Mas era uma expressão de confiança na palavra de Deus. Era uma demonstração de completa fé naquilo que Deus disse. O raciocínio de José era simples: se Deus falou, pode passar 400 anos, mas vai acontecer. Se Deus falou, pode passar 1000 anos, mas vai acontecer. Por isso que ele diz certamente. Mas o texto segue no versículo 20. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, a entrada do deserto. Sucote e Etã. Não podemos fazer afirmações exatas sobre a localização desses lugares. Se você tem uma Bíblia que tem aqueles mapas, né, tem um mapa da peregrinação, ali identifica Sucote e Etã, mas pode ter alguma variável ali. Mas o importante aqui não é saber a localização de Sucote e Etã, não. O importante aqui é quando o texto diz que eles já estavam à entrada, às portas do deserto. Eles chegaram, enfim, o povo de Deus, uma multidão, diante o grande desafio de suas vidas. Chegaram no limite daquilo que a gente chama entre o limite entre a zona rural e a zona urbana. Era como se fosse o limite entre a zona urbana e o deserto, enfim. Um deserto que eles teriam que encarar. Desertos, irmãos, são terrenos desafiadores, sob quaisquer ponto de vista. Desertos são terrenos desafiadores, sobretudo para uma multidão de 2 milhões de pessoas ou 3 milhões de pessoas andando juntas em um deserto. Mais ainda, uma multidão que jamais colocaram os pés fora da cidade, fora do Egito. É verdade que a promessa de Deus era maravilhosa. Eles habitariam em uma terra próspera, rica em recursos naturais, é isso que quer dizer mana, leite e mel. O povo se desenvolveria, se tornaria uma poderosa nação, porém antes disso tudo, antes da terra prometida, eles deveriam encarar um terrível deserto pela frente. Um deserto tem o poder de mudar qualquer pessoa. Você acha bonitinho um deserto quando você vai como turista. Quem já foi nos Lençóis Maranhenses? Vai como turista, tem um passeio de bugre, tem uma água lá para tomar banho. Uma coisa maravilhosa. Mas um deserto verdadeiro tem o poder de mudar qualquer pessoa. Ninguém passa por um deserto incólume, sem lesões, sem ferimentos. Ninguém passa por um deserto e permanece igual, sem alteração, bem conservado, inalterado. Ninguém. O deserto muda as pessoas. Um deserto muda os homens. Há grandes desafios, e eu estou falando de deserto físico.
Eu sei que na tua cabeça você já está fazendo um monte de analogia, mas eu estou falando de deserto físico. Há grandes desafios em um deserto. Vamos contar alguns. Primeiro, calor extremo durante o dia, não o calor normal. Frio extremo durante a noite. Falta de comida, falta de água, perigos de animais, perigo de salteadores, hostilidade dos habitantes do deserto, o tempo todo em sério risco de vida. Isso é um deserto. Aí sim, agora sim, não é sem razão, que nós chamamos de desertos os períodos mais desafiadores de nossa história. Para o crente, deserto é uma bela analogia para luta e para tribulação. Não é assim que a gente faz? O texto diz que era assim que o povo estava, diante do deserto, a entrada do deserto. Lugar de sombras, lugar de escuridão, lugar de medo, lugar de angústia, lugar de tristeza, lugar de perdas irreparáveis. Mas o versículo 20 começa de forma maravilhosa. O Senhor ia diante deles. Maravilhoso, né? O Senhor ia diante deles. Ou no original, como nós já aprendemos aqui, Yahvé ia diante deles. Uma coisa é atravessar um deserto, outra coisa bem diferente é atravessar um deserto com o Senhor, com Yahvé na sua frente. A grande maioria das derrotas do povo de Deus se deu quando eles ignoraram a direção do Senhor, a presença do Senhor e quiseram caminhar sem Yahvé em sua caminhada. O Senhor ia na frente, abrindo o caminho, providenciando tudo o que o povo precisava para não morrer no deserto. Ao versículo 20 completo. O Senhor ia diante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Veja que coisa maravilhosa é essa. Uma coluna de nuvem durante o dia. Coluna, a palavra que foi traduzida por coluna no original dá a ideia de algo estático, parado. Aí foi traduzido por coluna. Não pensemos numa coluna do jeito que nós conhecemos coluna. Algo parado. Havia um amontoado de nuvem parada durante o dia. Quando fala de coluna, a ideia também é de algo também na vertical, não é verdade? Mas é possível, como eram nuvens cobrindo o arraial durante o dia. Uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo durante a noite. Tanto nuvem como uma coluna de fogo podem ser avistadas de longe. O povo não caminhava dia e noite, sempre. O povo caminhava de oásis a oásis no deserto. Então imagina uma multidão, eu falo pelo menos, por a menor conta que a gente chega, o menor número que a gente chega, são de 2 milhões de pessoas, eu sempre cito isso. É a população de Nova Iguaçu e de Caxias juntas, caminhando numa direção. Como você vai saber o que está acontecendo lá na frente? Aí Deus providencia uma nuvem de fogo, em que se via a quilômetros de distância, para saber a direção para onde andar. Uma coluna de nuvem que era avistada a quilômetros de distância, para que o que está lá no final da fila visse a direção por onde andar. É pura misericórdia. Muitas coisas são ditas, irmãos, a respeito desse grande espetáculo promovido por Deus. Coluna de nuvem, coluna de fogo enchem o imaginário popular de todo crente, cheio de conjecturas. Cada um quer encontrar um significado oculto, especial, espiritual, para a coluna de fogo e para a coluna de nuvem. Mas o que precisamos saber, e que o texto nos diz é o seguinte: é claro que uma coluna de nuvem protege do sol, como também é claro que uma coluna de fogo à noite aquece do frio, mas esse tipo de coisa não era o objetivo de Deus. Ao instituir a coluna de nuvem e a coluna de fogo, não era esse o objetivo. Em primeiro lugar, acima de tudo, esses dois elementos serviam para guiar o povo. Era um direcionamento que Deus estava dando. Dia e noite, o Senhor ia diante do povo o guiando. Dia e noite eles estavam ali.
quando tinham que caminhar, não precisavam parar à noite, não precisavam parar durante o dia, porque o Senhor providenciou esses dois elementos como guia em primeiro lugar. O interessante é nós sabermos que quem estava guiando o povo não eram as colunas. Quem guiava o povo era Deus. Quem guiava esse povo, irmãos, não eram os dois elementos. Quem guiava o povo era o Senhor, pois o texto diz que o Senhor ia diante deles numa coluna de fogo ou numa coluna de nuvem. Era o Senhor pessoalmente. Veja como essa imagem é poderosa demais. No último texto, na última mensagem, nós vimos quando Deus pessoalmente desceu nessa terra, pisou de verdade no chão do Egito para instituir um juízo contra o Egito. Agora o mesmo Deus, o mesmo Jeová, pisa novamente nessa terra e caminha no meio de uma coluna de fogo ou no meio de uma coluna de nuvem, caminha pessoalmente, ele próprio. Não enviou um anjo, poderia fazer isso. Não enviou um mensageiro, poderia fazer isso. Não enviou uma estrela, poderia fazer isso. Mas ele próprio desceu pessoalmente, Jeová, caminhando na frente do seu povo, sendo o guia do seu povo. Olha o que o texto diz no último versículo desse texto. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Ou seja, a presença do Senhor foi constante por toda a peregrinação dos hebreus. O Senhor não os deixou em nenhum momento. O Senhor não parou para descansar, não tinha dia de folga, não tinha dia de férias. O guarda de Israel não dorme. O Senhor, a presença do Senhor lhes dava segurança, com certeza. Protegia do sol e do frio, com certeza. Mas a presença do Senhor lhes dava sobretudo, presta atenção aqui, a presença do Senhor lhes dava sobretudo a certeza de que estavam no caminho correto. A proteção é algo secundário. A presença do Senhor era o que garantia que aquele povo estava no caminho certo. Israel estava aprendendo que o melhor caminho é aquele onde o Senhor está. O melhor caminho é aquele onde o Senhor nos guia. O melhor caminho é aquele para onde o Senhor nos conduz. O melhor caminho não é o que nós gostamos, não é o que desejamos, não é o mais curto, não é o mais atrativo. O melhor caminho é onde nós encontramos o Senhor. É onde o Senhor está conosco. E agora há muitas importantes lições que podemos tirar desse texto. Eu vou citar somente algumas. Primeiro, na história do povo de Deus, o caminho, quem define é o Senhor. Isso nós vimos agora, não é verdade? Nós não temos autonomia nem sobre nossa própria história. Somente Deus pode escolher nosso trajeto, pois somente Ele tem as informações necessárias para saber o que é melhor para a gente. Nós não sabemos. Não sabemos. Ele conhece os perigos, as armadilhas, as tocaias do caminho. Ele sabe muito bem o que há naquele caminho capaz de nos fazer parar, ou capaz de esfriar o nosso coração, ou capaz de nos entristecer de forma tão intensa, ao ponto de nós retrocedermos. É Ele quem conhece o caminho. No texto que nós lemos hoje, ele evitou que o povo pegasse o caminho que dá para a Filístia, porque sabia que aquele caminho não era ideal para o povo. Provérbios 14, 12 diz que há caminhos que para o homem parece ser direito, mas o fim deles são caminhos de morte. A gente fala esse versículo errado, né? Fala que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o fim dele é de morte. Não. Há caminhos que para o homem parece bom, parece direito, mas o fim dele te leva para outro caminho, para um caminho de morte. É o que o texto está dizendo. Além de Deus conhecer muito bem o caminho da forma que nós não conhecemos, Deus, Ele nos conhece muito bem de uma forma que nós também não nos conhecemos. Nós não nos conhecemos como deveríamos nos conhecer. Nós não nos conhecemos de verdade. Um de nossos principais problemas é a nossa incapacidade de fazer uma autoanálise imparcial.
Normalmente nós temos um conceito elevado demais ou elevado de menos ao nosso próprio respeito. Não sabemos quem somos, não sabemos do que somos capazes, desconhecemos a nossa força e também desconhecemos a nossa fraqueza. Desconhecemos a nossa força, por isso nós evitamos lutas que poderíamos lutar. Desconhecemos a nossa fraqueza, por isso que nós entramos em batalhas que não deveríamos entrar. Nós não nos conhecemos muito bem, mas o Senhor conhece. Por isso é Ele quem define, ou quem deve definir em nossa vida, por onde nós iremos andar. É Ele quem sabe. Uma outra lição do texto de hoje é que, uma vez livres da escravidão, os homens não se tornam livres de forma autônoma para governarem a própria vida. Uma vez livres da escravidão, nos tornamos servos de Cristo. Ou seja, o Senhor livrou Israel da escravidão do Egito para transformá-los em servos de Deus. O Senhor não livra o povo da escravidão para lhes dar uma carta de alforria e agora você vai fazer o que quiser da sua vida. Nunca foi assim. O Senhor tira a pessoa da posição de escrava de Faraó para torná-la sua serva. E sempre foi assim. Até hoje, o chamado do Evangelho não é um convite à autonomia. O chamado do Evangelho não é um convite para ter liberdade no sentido de fazer o que quiser com a própria história. O chamado do Evangelho é um convite, irmãos, à servidão. E para nós, isso é motivo de muita alegria. Há pouco tempo, um desses teólogos de miolo mole escreveu um artigo dizendo que nós não devemos mais falar que somos escravos de Cristo. Isso remete, isso gera gatilhos em algumas pessoas, e nós consideramos que é uma história séria lidar, mas quando a Bíblia nos chama de escravos de Cristo, na verdade está nos dando honrarias. Nós entendemos isso como uma honra. A diferença, queridos, que uma coisa é ser servo de Faraó. Outra coisa bem diferente é ser servo do Deus Altíssimo. Uma coisa é ser servo da própria carne. Outra coisa bem diferente é ser servo do Deus rico em amor, em bondade e em misericórdia. Uma coisa é ser escravo do pecado. Outra coisa bem diferente e maravilhosa é ser escravo de Cristo. Por várias vezes, Paulo, um homem livre, um homem que nunca foi escravo, um homem que nunca foi escravizado, por várias vezes ele se identifica como Paulo, prisioneiro de Jesus, ou Paulo, escravo de Cristo, servo de Cristo. Não há comparação. Ser servo de Cristo, ser escravo de Cristo é o título de maior nobreza que nos é oferecido. Para ser servo de Cristo, a primeira coisa que precisamos fazer é abrir mão do nosso governo, da nossa história. É entender que quem governa a nossa... Porque a gente tem muita facilidade de entender o governo de Deus no cosmos, né? Na história da humanidade, né? Mas a nossa história, em particular, cada um de nós, cada um de nossos planos e projetos, devem ser submetidos a Deus, em primeiro lugar. Outra importante lição do texto de hoje é que o povo de Deus confia na palavra de Deus e mais nada. Aprendemos com a atitude de José. Ele não viu a terra prometida, ele não viu o êxodo, ele sequer chegou a conhecer Moisés. O Senhor não falou com José como falou com Moisés, mas José conhecia muito bem as palavras que Deus falou a Abraão. E como eu disse, o raciocínio de José era muito simples. Se Deus falou, vai acontecer. Por isso, pelo menos 300 anos depois de sua morte, ele é lembrado como aquele que disse: certamente o Senhor vos tirará desse lugar. E quando vocês forem daqui, me leve junto com vocês, ainda que sejam ossos apenas.
conhecer bem o Senhor e confiar na palavra de Deus, levou José a descansar em que hora? Na hora de sua morte. A hora de sua morte não foi apavorante. José não ficou se lamentando, poxa vida, meu pai está sepultado lá em Canaã e eu não vou para lá. Ele tinha tanta certeza que Deus cumpre com suas palavras, que isso foi confortante para ele na hora que ele morreu. José confiava no cumprimento da palavra de Deus, ainda que ele não pudesse ver a promessa se cumprindo em vida. Há coisas que simplesmente não serão solucionadas ou resolvidas nessa vida. Mas de uma coisa temos certeza: as promessas de Deus jamais falharão. O que ele disse, ele cumprirá. Ele cumprirá. Tem uma música gospel que diz que quem tem promessa de Deus não morre. E cita Abraão como exemplo. E o próprio texto bíblico diz que Abraão morreu sem ver o cumprimento das promessas. Morreu na fé. Morreu na confiança. O fato de não vermos as coisas se concretizarem não significa que Deus falhou no que prometeu. Ele jamais falhou. Jamais falhará. Quando eu digo promessas de Deus, irmãos, não estou obviamente me referindo a casa, carro, emprego, estabilidade financeira, estabilidade emocional, nada disso. São bênçãos que o Senhor pode nos dar. Mas quando eu digo promessas de Deus, estou me referindo às preciosas promessas de Deus que encontramos nas Santas Escrituras. As promessas que o Senhor fez conosco, todas elas se cumprirão à risca. À risca. Eu não estou falando daquela promessa que um dia se levantou um irmão, uma irmã e falou contigo que vai te levar não sei para onde. Eu não sei se foi Deus quem te prometeu. Não sei. Agora, quando a gente olha para a palavra de Deus, encontramos centenas de promessas para as nossas vidas, para a minha vida e para a tua. Essas promessas não falharão. E elas são suficientes, irmãos. Suficientes para nos manter de pé. Elas são suficientes para aquecer o nosso coração. Elas são suficientes para aquecer a nossa fé. Elas são suficientes para nos manter na caminhada. As preciosas, as grandes promessas de Deus contidas nas Escrituras Sagradas. Eu separei somente algumas. Somente algumas. Uma promessa que eu separei aqui, ó. Hebreus 13:5. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Que promessa maravilhosa é essa? Você se desespera. Porque você esquece dessa promessa. Você cai num poço de angústia, porque você esquece dessa promessa. Tem mais, Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com minha mão direita. Promessa maravilhosa do Senhor. Mateus 28:20, uma das que eu mais gosto. Palavras de Jesus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Rapaz, todos os nossos medos devem sumir na hora que nos lembramos dessa promessa do nosso Cristo. Tudo pode acontecer, todos podem falhar, todos podem nos abandonar, mas Cristo está conosco porque Ele prometeu. Romanos capítulo 8, versículo 38. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Receba essa promessa. Isso é promessa. Apocalipse 2:7. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ah, meu irmão, eu me agarro nessa promessa. Apocalipse 2:17. Darei a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Que promessa maravilhosa!
um novo lugar, uma nova vida, um novo nome. Mas uma das mais belas promessas de Deus está em Apocalipse 21. Finalizando a Bíblia. É nessa aqui eu me agarro todos os dias. Nessa aqui eu seguro firme nela todos os dias. Apocalipse 21, versículo 3 e 4 diz assim: Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá mais. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas se passaram. Promessa de Deus. Incomparável com carro, com casa, com casamento, com emprego. Incomparável promessa de Deus. E a última promessa preciosa registrada na Bíblia está no penúltimo versículo da Bíblia, Apocalipse 22, 20. O Senhor disse: Eis que venho sem demora. Promessa de Deus. Dessas promessas que nos agarramos. A essas promessas que nós nos agarramos nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ele está conosco. Ele nos sustenta. Ele nos consola. Ele nos fortalece. Ele nos promete um lugar onde não haverá dor, lágrima, choro, pranto, luto. Isso que é a promessa preciosa de Deus. O resto, o pessoal está prometendo, essas igrejas lá fora, é bobeira, é palhaçada, é palha, é feno. Promessa de Deus é isso aqui. E caminhamos nelas. E a última e mais importante lição do texto de hoje é que ele apresenta Jesus de uma forma magnífica. Jesus está representado no texto de hoje na figura das duas colunas. Na coluna de nuvem e na coluna de fogo. Quem venceu a preguiça, estava conosco aqui na EBD, aprendeu sobre isso hoje, né? Teofania. As colunas vistas na peregrinação do deserto foram temporárias. Elas guiaram o povo somente até as portas de Canaã. E depois desapareceram. Mas era para ser assim. Como em muitos outros casos no Antigo Testamento, as colunas eram elementos temporários que apontavam para o que haveria de vir. As colunas eram guias que apontavam para aquele que seria o guia perfeito e suficiente, que não mais conduziria o povo a Canaã terrestre, mas que conduziria o povo a Canaã celestial. As colunas descritas aqui em Êxodo capítulo 13 apontam para Jesus, o nosso supremo guia, o nosso perfeito guia, o nosso guia suficiente, que nos conduz em nossas batalhas, em nossas caminhadas, em nossa peregrinação, em nossas tribulações, mas rumo a estar com Deus, nos conduz de volta aos braços do nosso Pai. Uma editora, uma autora, uma escritora americana chamada Aimee Joseph nos explica dessa forma, preste atenção. É claro que as colunas de nuvem de fogo não eram para ser permanentes. A provisão de Deus para guiar seu povo antes da vinda de Cristo sempre foi provisional, mas temporária. Desde o princípio, ele já sabia, ele Deus, já sabia seu plano final e duradouro. Mas agora nós, vivendo após a vinda, morte e ressurreição de Jesus, nós temos uma caminhada, uma direção e um guia certo e seguro e eterno. Nosso guia é eterno. Hoje não temos mais uma coluna de nuvem porque não precisamos mais. Hoje não temos mais uma coluna de fogo porque não precisamos mais. Hoje nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso guia perfeito. O interessante é que ele é ao mesmo tempo
o caminho, o guia e a direção. Suficiente e eficaz. Preciso terminar com 4 importantes aplicações. Primeiro, antes de tomar qualquer decisão na tua vida, fale com Deus. Se tiver necessidade, peça conselhos a cristãos sábios e piedosos. Mas saiba do perigo de você iniciar ou permanecer numa caminhada sem Deus em sua história. Segundo lugar, conhecer a palavra de Deus, conhecer as verdadeiras promessas de Deus vai gerar em você contentamento, mesmo em meio a um oceano de tribulação. Como eu disse, por que as pessoas se desesperam? Por que caem em poços de angústia? Por que há tanto choro desesperador? Porque não conhece as verdadeiras promessas de Deus. E acreditaram nas falsas promessas, em falsos púlpitos. Conhecer as verdadeiras promessas de Deus nos dá contentamento, força e segurança. Em terceiro lugar, lembrar que você não pertence a esse mundo vai minimizar a importância de quase tudo em sua vida. Os ídolos do teu coração cairão de um a um, à medida que você perceber que esse mundo não é o seu lar final. Que você não foi criado exclusivamente para viver essa história e habitar nesse chão. À medida que nós temos consciência para o lugar, para onde nós fomos criados, tudo aqui começa a ter menos valor. Menos valor. Agora, perca o céu de vista, para você ver como cada perda aqui vai ser desesperadora. Perca o céu de vista, para você perceber que cada derrota aqui vai ser desesperadora. Perca o céu de vista, para você ver que cada queda aqui vai ser desesperadora. Em quarto e último lugar, confiar em Jesus como seu Senhor e guia te dará a paz que você precisa. O que te falta não é compreensão ou entendimento. O que te falta é confiar no seu guia. Termino aqui com uma frase, uma bela frase atribuída ao grande reformador alemão Martinho Lutero. Não sei por quais caminhos Deus me guia, mas conheço muito bem o meu guia. Se conhecemos o nosso guia, tanto faz o caminho pelo qual andaremos. Se conhecemos bem o nosso guia, não iremos nos preocupar demasiadamente com nada que possa acontecer. Nosso guia é Jesus. Amém? Feche os olhos. Pai querido, nós te adoramos, te louvamos, te agradecemos. Porque hoje nós nos encontramos como nossos irmãos de milhares de anos atrás, que em frente a um grande deserto, puderam constatar que Deus ia na frente. Primeiramente, queremos nos arrepender da quantidade de caminhos que tomamos sem o Senhor estar conosco. Foram centenas, ó Deus. Alguns dos quais quase nos fizeram morrer, sucumbir, desaparecer. Muitos deles esfriaram nosso coração, esfriaram nossa fé. Nos perdoe, Senhor, nos perdoe. Mas por grande misericórdia, nos reconduza ao caminho com Cristo. Nos reconduza, Senhor, nos dando a compreensão de que aqui nós estamos de passagem. Tudo que o Senhor fez é belo e bom, mas o nosso lugar não é aqui. Dá-nos essa compreensão. Nos ensina a nos agarrarmos em tuas verdadeiras promessas e não invenções, promessas inventadas por falsos profetas, ó Deus. As tuas verdadeiras promessas são suficientes para nos fortalecer nos piores dias de nossas vidas. Em nome de Jesus. Nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício
estão firmados.